Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É muito bom estarmos aqui novamente reunidos, eu contigo, para podermos compartilhar algumas ideias filosóficas, algumas reflexões com as pessoas aí que nos ouvem constantemente. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre o valor do trabalho. Naturalmente, não vamos esgotar o tema e menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Muito pelo contrário, nós vamos conversar, refletir e, claro, fazer com que alguns desses elementos que nós coloquemos aqui sejam úteis para nós e para todos aqueles que nos ouvem. Naturalmente que já citamos algo sobre o ponto de vista da filosofia em algum podcast que tenhamos gravado ao longo desses anos, porém essa é a primeira vez que a gente vai falar objetivamente sobre o valor do trabalho, sobre a importância dessa ação que é inerente a todo e qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo e que tem uma relevância muito grande quando a gente toma consciência da importância do que significa o trabalho, não só em tese, mas também na ação. Nós falávamos antes de começar, José Roberto, o nosso podcast de hoje, sobre a mentalidade nesse século XXI. Embora essa ideia não seja de hoje, ela é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo e disseminado também, como o trabalho sendo algo ruim, algo maléfico. Eu não vou mentir, em algum momento da minha vida eu já pensei assim também, e logicamente em função da filosofia, em função daquilo que a gente vive enquanto experiências práticas e talvez um pouco mais profundas, justamente em função do aprendizado e da vivência através do trabalho voluntário que eu pratico em Nova Acrópole já há quase 20 anos. Isso tem me ajudado muito a melhorar a visão em relação ao que significa, ao que simboliza o trabalho. Quando a gente lê La Fontaine, Esopo em suas fábulas, ou até mesmo Khalil Gibran quando ele fala do trabalho, outros filósofos e filósofas que atribuem ao trabalho algo de sagrado. Por isso, para iniciar, eu gostaria que você trouxesse uma definição mais filosófica sobre a ideia do trabalho. Assim, né, Danilo? A ideia dessa reflexão é justamente porque, de uma maneira muito geral, a visão da ação humana, a visão do porquê temos que sair da nossa zona de conforto, a visão daquilo que deve nos motivar para sairmos de casa, né, de certa maneira entrarmos em contato com o mundo e com as pessoas, no nosso mundo atual, não apenas... Você aí mencionou muito bem, né, para nós brasileiros, para nós que vivemos nas grandes cidades do Brasil, o trabalho ele realmente muitas vezes é vista de uma maneira bastante limitada. E é interessante que a ideia dessas nossas reflexões com base aí nas tradições filosóficas é para, de certa maneira, nós percebermos algo que na nossa psicologia moderna ela já é muito... explorada, que de certa maneira, a maneira como nós pensamos a vida, ela vai nos limitar a nossa ação. Por incrível que pareça, né, por mais redundante que pareça, vai limitar os nossos trabalhos também. Então, a ideia dessa reflexão é para nós trazermos um pouco a ideia desses antigos filósofos, dessas antigas tradições, que viam na ação humana uma necessidade, mas que essa necessidade, de certa maneira, ela tem que ser acompanhada com uma mentalidade. Ou seja, uma forma de pensar a nossa ação, uma forma de pensar o nosso trabalho, de nós ampliarmos o conceito de ação, de atividade, de trabalho, de movimento, para que nós percebamos que o ser humano, quando ele compreende isso numa visão mais natural, ou seja, quando ele percebe que até mesmo a natureza, ela está em constante atividade, está em constante trabalho e que essa observação da natureza refletida na nossa vida cotidiana, refletida até mesmo internamente dentro de nós mesmos, ela também vai participar da nossa atividade cotidiana. E isso, a forma de pensar, a forma de sentir e a colocação dessa forma de pensar, desse sentimento que nós vamos agregando à nossa maneira de considerar as coisas, faz com que a nossa ação, com que o nosso trabalho fora, ele seja uma fonte constante de alegria e de construção do ser humano.
Ou seja, nós vamos trabalhar não a ideia que hoje se tem um pouco limitada do que é a ação ou do que é o trabalho, mas buscar principalmente na tradição filosófica, uma visão justamente assim, né? Uma visão mais filosófica que nós temos que ter interiormente para sentirmos que há diferentes tipos de ação externa, diferentes tipos de trabalho e que apesar da necessidade que nós temos de sobreviver pelo nosso próprio trabalho remunerado, existem outras dimensões que nós devemos considerar nesse tocante para que, de certa maneira, façamos isso com alegria, trabalhemos exteriormente com alegria e que essa ação, quando ela é empreendida com boa vontade, com coração, com entendimento do seu significado, do seu valor, não só vai propiciando que nós vamos modificando a nós mesmos, né, crescendo como seres humanos, mas também contribuindo de uma maneira muito eficaz na mudança do meio em que nós vivemos. E esse meio em que nós vivemos, a sociedade ao qual estamos inseridos, ela obviamente que oferece muito mais essa ideia do trabalho como algo que nós temos que ter um benefício para nós próprios do ponto de vista monetário, do ponto de vista de manter as nossas contas. Isso, óbvio, eu vivo, você vive e a maioria da humanidade vive também, que é trabalhar para ter um sustento, para honrar os seus compromissos. Mas há um paralelo interessante, José Roberto, só um parênteses. Na nossa experiência de trabalho voluntário em Nova Acrópole, a gente aprende a imitar um pouco o universo. Ou seja, o universo, de uma maneira muito mais grandiosa, mais profunda, mais inteligente do que nós, ele nos oferece uma generosidade através do Sol, que é uma fonte riquíssima de energia para toda a humanidade, através da natureza que nos dá e não nos pede nada em troca, enfim, através de toda a abundância de vida que a gente tem, que Deus, os deuses, toda a expressão da vida nos oferece generosamente, sem cobrar um tostão em troca. Então, quando a gente faz trabalho voluntário em Acrópole, ou qualquer outra pessoa que faça trabalho voluntário em qualquer lugar, não me resta dúvidas de que esse ser humano aprende muito como tal, através da virtude da generosidade, da dação, de oferecer o que tem de melhor. E naturalmente que a nossa sociedade hoje vê essa questão do trabalho e da ação de uma maneira bem distinta dessa experiência que eu trouxe. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Digamos que a maneira como a nossa sociedade considera o porquê temos que atuar socialmente ficou muito reduzida a essa questão da sobrevivência. O meu trabalho, de certa maneira, ele tem que garantir a minha sobrevivência física, tem que garantir o pagamento do meu aluguel, da prestação da casa, a compra do mês, a escola dos filhos. E é uma situação bastante angustiante, porque nós percebemos em todos os setores uma constante insatisfação, tanto com o seu trabalho, como também com os resultados que muitas vezes esse trabalho, essa remuneração apresenta, principalmente que nas nossas atuais formas de civilização, ou seja, nas sociedades atuais, podemos dizer que o custo de vida ele sempre faz um esforço, né, numa corrida para ficar à frente daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós que a nossa ação mensal, né, resulta. Estamos falando tanto da questão daqueles que trabalham profissionalmente num trabalho formal, como naqueles que trabalham num trabalho informal, como aqueles que são profissionais liberais, como aqueles que são empreendedores, né? Porque um empresário, ele também trabalha, né? Ele também produz para a sociedade. Mas nós percebemos que tanto de um lado como do outro, e do outro lado, e do outro lado, de todos nós vamos ver essa queixa, né? De que, na verdade, a nossa sociedade não contribui muito para, nesse quesito, a promoção de uma felicidade, uma satisfação. Pelo contrário, essa falta de generosidade que você mencionou muito apropriadamente, essa falta de uma visão, né, de serviço social, essa falta de visão de que a nossa civilização ela tem que perder um pouco o rumo, né? Ela teria que, primeiramente, trabalhar no seu ativo mais importante, que é o ser humano, né? A promoção do ser humano.
Então nós percebemos que a nossa sociedade, só nesse quesito, né, de o trabalho como algo que me rende a remuneração, que deveria fazer com que eu tivesse uma vida mais digna, uma vida com todos os elementos materiais que a minha sociedade preconiza como próprias de um cidadão da sua época, né, ela já, pelo contrário, ela já leva o ser humano em direção a uma insatisfação consigo próprio, a uma insatisfação com a própria ordem das atuais cidades e da atual sociedade. Uma queixa contra o próprio trabalho e o porquê da ação, que fica assim limitado não a uma fonte de satisfação, mas muitas vezes pelo contrário, né? Uma fonte de insatisfação fica muito atrelado como uma fonte de insatisfação social e insatisfação humana. E isso é algo que, de certa maneira, né, não inspira o ser humano para oferecer o seu melhor. Pelo contrário, e como você bem mencionou, né, na nossa sociedade também existe uma contrapartida e uma tentativa de esforço de equilíbrio disso, que são as várias ONGs, os vários mecanismos que promovem a atividade social mais relacionada com o trabalho voluntário. Porque se vai percebendo, e existem algumas pessoas dentro da nossa sociedade moderna que percebem que somente o trabalhar visando lucro, visando sobrevivência e visando satisfação não é suficiente. Então a gente percebe um pouco isso, né, Danilo, que as nossas sociedades, de uma maneira bastante sintética, né, buscando sintetizar um pouco esse ponto, a nossa ação ela é muito limitada à questão da sobrevivência, e que essa sobrevivência ela acaba sendo, até pela própria organização social que a gente vive, ela acaba sendo uma constante fonte de insatisfação. E ao mesmo tempo, há pessoas, né, que infelizmente não é a maioria, mas que já é um número bastante considerável, praticamente 1/8 das pessoas que vivem no nosso mundo já tiveram alguma experiência com um trabalho voluntário, seja pontual, ou seja, de uma maneira mais comprometida, de uma maneira mais constante, por perceber, né, que somente a ação e a atividade exterior, como preconiza aí a nossa organização social, não é o suficiente para enriquecer de certa maneira, dar um sentido à nossa vida, fazer com que nós trabalhemos as nossas energias de uma maneira mais construtiva, de uma maneira mais participativa, de uma maneira mais distributiva daqueles valores que, como você bem mencionou, nós podemos relacionar com uma oferta à generosidade da nossa energia vital. O filósofo Sêneca, José Roberto, que nós já falamos aqui inúmeras vezes e com certeza falaremos ainda muitas mais, porque ele traz exemplos muito éticos, muito morais e muito práticos também de vários assuntos que a gente trata nos nossos podcasts. E uma das coisas que ele fala é sobre a visão de aproveitar a vida, ou seja, trabalhando com consciência, a ociosidade sendo aproveitada também como um usufruto consciente do tempo de vida que nós temos. Enfim, ele é bastante sagaz, bastante irônico nas suas colocações, porque ele falava coisas que hoje nós vemos no mundo atual. A gente não aproveita bem a vida, ou seja, com profundidade, aprendendo com o trabalho, aprendendo com a ociosidade, que não é não fazer nada, mas é trabalhar com inteligência, outros aspectos, não apenas físicos, mas também mentais, emocionais, enfim. Dá para a gente relacionar com muita coisa. O que eu gostaria que você falasse dentro dessa colocação é sobre a visão filosófica, embora já tenhamos falado um pouco disso no início, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais a visão filosófica daquilo que, objetivamente e como um ser humano, o trabalho pode nos ensinar. Assim, né, Danilo? Sêneca, na sua capacidade de visão profunda de como era a sua sociedade, ele até mesmo deixou aí um e-mail para nós. Nós somos aqueles romanos em termos de não sabermos realmente aproveitar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa atividade, para que ele dê um sentido à nossa vida e que a coluna vertebral desse sentido à vida seja a construção da nossa própria alma interior, né, do nosso próprio ser interior, para que quando nós possamos atuar exteriormente, façamos isso com muita alegria, façamos isso com muita percepção da importância do que eu faço, façamos isso com uma certeza de que entregamos a nossa melhor oferenda para o mundo que tão generosamente nos acolhe.
Então, se nós formos aproveitar uma visão filosófica para quem busca isso, né, para quem busca um porquê a minha ação no mundo é importante, eu acho que nós temos que usar a base que usaram todos os grandes filósofos, né, que nós temos estudado em Nova Acrópole aí nos últimos 60 e poucos anos de vida, que é a natureza. A natureza, seja a natureza mais próxima de nós, ou seja a natureza, né, como um ente cósmico, ela está em constante ação e em constante atividade. Sem irmos muito longe, a gente até pode pensar na própria Terra, né, que é um dos elementos deste universo, até como nós mesmos. E a Terra tem um trabalho muito específico, né, e o seu trabalho consiste justamente em manter-se ritmadamente ao redor do Sol. E também ser orientadora de todos os ciclos que existem e que afetam as criaturas, como as estações do ano, os dias e as noites, a regulação das marés, a regulação dos ventos, né? O perfeito equilíbrio entre parte sólida e parte líquida, a perfeita manutenção da sua atmosfera e de todos os elementos, né, químicos, orgânicos, magnéticos que mantêm a atmosfera nos limites, separado dos limites do espaço sideral. Então a gente percebe, né, que a natureza, na forma aqui representada pela Terra, ela tem o seu trabalho, um trabalho constante que ela vem exercitando aí nos últimos milhões e bilhões de anos. E eu aqui pessoalmente, né, Danilo, com base nas reflexões de estudos de anos de trabalhando com a Semana do Meio Ambiente, com o Dia da Mãe Terra, uma reflexão que eu chego é que a grande alegria da Terra e ao mesmo tempo a sua diversão é justamente poder garantir que todos os seres, né, que existem no seu seio estão também na sua própria trilha de evolução. Ou seja, o trabalho da Terra é tão importante que, de certa maneira, também lhe é uma fonte de alegria. Eu diria que a diversão da Terra é nunca economizar generosamente, né, em beleza e em espetáculos maravilhosos, ao mesmo tempo que a sua atmosfera, né, é uma das suas funções, um dos seus trabalhos, de manter a nossa atmosfera equilibrada e viva. Nós percebemos também que, por exemplo, seja no nascer do sol ou seja no pôr do sol, nós vamos ver a beleza, né, de um vermelho que é de um tom ao amanhecer, quase róseo, o que muitas vezes levava os poetas latinos, os poetas gregos, a quando se referiam ao passar de um dia, né, ao começar de um dia, eles se referiam à aurora de dedos róseos, né? Em observação, em homenagem a essa beleza matutina, que para eles era uma deusa muito bela, uma deusa rosada, que vinha novamente brindar todos os seres humanos. E isso, pelo menos na minha visão, né, como simbolismo, é o trabalho que a Terra tem de produzir beleza e também a sua forma de alegria de proporcionar isso para seres como nós que conseguem perceber isso. E o pôr do sol também. O pôr do sol já não é um vermelho do tipo róseo, muitas vezes é um vermelho do tipo vermelho vida, vermelho sangrento mesmo, né? Como se a vida do dia cedesse à noite, apenas para que também participasse da noite outros ciclos e o amanhecer. E isso ela faz durante milhões e milhões de anos, né, Danilo? Quando nós, seres humanos, estávamos aqui presentes, mas mesmo antes da nossa presença, generosamente, sem apego ao fruto. Não é porque, numa época muito remota, não eram seres humanos que viam esse espetáculo que ela não deixava de se preparar para quando o dia tivesse que albergar a nós, né, seres um pouco mais inteligentes e perceptivos dessas coisas. Então é isso, né, Danilo? Eu creio que um dos grandes modelos de trabalho ao qual nós possamos nos conectar é essa visão da natureza como um ser que também tem a sua vida, como acreditavam os antigos, que produz todos os elementos necessários para a sobrevivência do reino
mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino humano e, quiçá, talvez de outros reinos que nós não percebamos com tanta facilidade, e ao mesmo tempo, né, tem a sua diversão, o seu lazer em fazer com que cada coisa seja bem feita, seja bela, para que possa ser muito bem aproveitado tanto de uma maneira prática pelas criaturas que só se atêm a essa necessidade, como também de uma maneira lúdica, né, como é o nosso caso. Quantos poetas, observando o nascer ou o pôr do sol, não se inspiraram com isso? Quantos poetas, né, observando desde a terra o sol com as suas variações de aparência, também não escreveram sobre isso? Quantos cientistas, filósofos, pensadores, literatos, né, e etc., não olharam para o céu à noite e refletiram sobre o infinito, né, sobre a divindade, sobre também a nossa pequenez e grandiosidade diante desse espetáculo. Tudo proporcionado por um ente da natureza, vivo, conforme pensavam esses antigos povos, que também tem a sua forma muito específica de ação e de trabalho, e vem fazendo isso num ritmo maravilhoso nos últimos milhões de anos, produzindo não apenas de uma maneira prática, mas também de uma maneira lúdica, de uma maneira artística, de uma maneira matemática. E, de certa maneira, né, Danilo, se nós temos aí os nossos trabalhos que exigem a nossa concentração para que a nossa sobrevivência física e biológica não seja comprometida, também temos aí a inspiração da natureza e de outras grandes tradições filosóficas para nos inspirar a outras formas de trabalho que não comprometam essa relacionada à sobrevivência, mas que nos façam sentir que estamos exercitando generosidade, estamos exercitando a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa imaginação e deixando a nossa singela, mas necessária pegada no mundo em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos. Tem um assunto que é muito importante e que eu gostaria que você falasse sobre os níveis de trabalho que competem ao ser humano, ou seja, levando em conta a nossa constituição interior. Vou dar um exemplo prático. A gente trabalha para pagar as nossas contas, as nossas responsabilidades comuns, triviais que todo ser humano tem, e nós trabalhamos também para ter um entretenimento, e tudo isso é bom, ou seja, se a gente souber dosar, não viver só para pagar contas ou não viver só para os entretenimentos, como nos ensinavam os estoicos, nada em excesso, e como nos ensinava o Aristóteles, esse justo meio é importantíssimo para a gente não fazer nada em excesso, com consciência, isso é muito importante da gente levar em consideração. Exemplo, eu gostaria que você falasse de como a gente pode entender os níveis de trabalho, direcionando a nossa energia, por exemplo, para coisas que não sejam só contas a pagar ou só entretenimento, mas que a gente direcione o nosso tempo, a nossa energia, seja financeira, seja em tempo também, seja em ações concretas, que se convertam em algo que a gente pode crescer como ser humano e, claro, termos uma boa distribuição de energia para cada uma das nossas partes. É como se eu direcionasse parte do meu salário, por exemplo, ou da minha energia, do meu tempo. É como se, por exemplo, eu guardasse tempo e energia, ou tempo e dinheiro do meu salário ao longo do mês para comprar um bom livro, para atender a minha parte intelectual, que eu fosse assistir uma boa peça de teatro, ou uma boa peça de música clássica, ou um artista que tenha letras elevadas, profundas, que tenha também o seu entretenimento, que isso é importante, como eu mesmo falei há pouco, mas que faça com que eu reflita como um ser humano sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre a sociedade em que estamos vivendo, sobre como deixar o mundo melhor, enfim, atendendo aí a minha parte emocional, de maneira a deixá-la mais estável, mais sóbria. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto para a gente entender melhor como alimentar bem cada uma das nossas partes, levando em conta a nossa constituição interior. Isso, esse é um dos limites hoje da nossa atual forma de civilização, né, Danilo? Há uma visão muito limitada do que seja o ser humano. Nós temos que retornar a esse conhecimento que é milenar. É muito impressionante a contradição da nossa época, porque do ponto de vista tecnológico e científico, a gente alcançou um índice assim muito, muito elevado, né? Nós temos a internet, nós temos essa capacidade de levar sondas, satélites até o espaço sideral, explorar o fundo do mar, produzir para o nosso dia a dia, né, muitas ferramentas que
vão nos facilitar as nossas ações, os nossos trabalhos em casa, por exemplo, no ambiente de trabalho, os nossos computadores, né, que nos permitem todas essas coisas fantásticas e maravilhosas que nós temos ao nosso alcance e controlar tudo isso. Mas nós perdemos algo que é muito mais básico, né? Podemos dizer que quase que a mecanização da nossa sociedade também nos mecanizou. O nosso domínio da capacidade computacional transformou o ser humano numa calculadora a mais, né? Então a gente perdeu algo básico que era, vamos encontrar muito, como você bem mencionou, né, refletido nessas tradições desses antigos povos, desses antigos filósofos, principalmente, né, pela boca dos antigos filósofos. E temos que recuperar isso, essa visão do que é o ser humano. E a gente pode até lembrar um pouquinho, você falou aí da Constituição Septenária, né, que nós recebemos como uma tradição dos hindus. E eu trouxe aí também um pouco da consideração dos gregos, né, que para eles a constituição do ser humano não era septenária, mas sim ternária. O que de nenhuma maneira invalida aquilo que a gente estuda quando estudamos a Constituição com base no número 7, né, septenária. São duas chaves distintas para compreendermos e aprofundarmos as mesmas coisas. Então, esses antigos povos, né, eles falavam do ser humano através do seu aspecto físico, ou seja, nós temos o corpo físico, né, aí com a sua forma específica, o que eles chamavam de soma, justamente que é o que nos permite atuarmos no mundo da matéria. Isso é necessário, né? Nós precisamos das nossas mãos para, por exemplo, fazer uma parede de tijolos, né? Precisamos dos nossos olhos para perceber aquilo que nós pegamos, dos nossos ouvidos, precisamos dos nossos sentidos. Ou seja, isso para os gregos era o que conformava a nossa parte somática. Eles também diziam que nós temos um elemento mais interior, né, que seria a nossa psique, formada pelo conjunto tanto da nossa atividade emocional, como também da nossa parte racional, a nossa parte mental, a nossa parte que pensa, a nossa parte que calcula. E é interessante, né, Danilo, que um trabalho físico ele teria que ser feito com uma consonância, ou seja, eu tenho que, relacionando aí com esse corpo de psique, com esse corpo psicológico, eu teria que gostar daquilo que eu faço. E teria que, do ponto de vista mental, né, ver o sentido daquilo que eu estou fazendo. É muito contrário quando eu faço algo que eu não gosto e não entendo a razão daquilo, ou a minha razão ela é muito superficial, né? Eu trabalho porque eu preciso ganhar a minha vida. Eu trabalho porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Ou seja, é um trabalho que tem uma má vontade, não há uma verdadeira conexão, não há uma verdadeira integração entre a ação física e material, que é somática, e a ação interior, que é psicológica ou psicomental. E esses dois elementos, né, Danilo, o elemento psicomental, a psique, e o elemento de ação, o elemento físico, o elemento de soma ou somático, eles têm que estar em muito perfeita harmonia, em muita perfeita sincronia, porque senão, na visão dos gregos, o terceiro elemento, né, que seria o elemento que eles chamavam de nous, ou seja, o aspecto ético, o aspecto moral, o aspecto espiritual, ele não se manifesta. Ele não participa das ações a nível físico, ele não participa das ações a nível emocional, ele não participa das ações a nível intelectual, a nível de razão, a nível de pensamento. Digamos assim, esse é algo que nós precisamos resgatar, conversamos e discutimos muito, porque há que ter uma integração entre esses três mundos, entre esses dois mais básicos que nós manuseamos com mais habilidade, com mais facilidade, há que ter uma sincronia entre eles, né, um equilíbrio, uma conexão entre eles, para que o terceiro elemento, né, que é o elemento moral, que é o elemento espiritual, eles também possam participar dessa nossa vida. Então, o trabalho, vamos dizer assim, né, talvez não os nossos trabalhos remunerados sejam algo que a gente faz mesmo compulsoriamente, mas aquelas ações e atividades que eu escolho realizar, seja
porque eu pratico um hobby, seja porque eu pratico um esporte, seja porque eu pratico uma ação de voluntariado, elas têm que ser algo que nós gostemos. Elas têm que ser algo que, do ponto de vista racional e intelectual, eu saiba perfeitamente o que eu quero conseguir com aquilo. É quando as pessoas vão para a academia, né? É uma espécie de ação e uma espécie de trabalho. Você trabalha os músculos e a pessoa ela vai com um pensamento muito focado. Eu estou fazendo isso porque eu quero que o meu corpo tenha mais força física. Né? Então é interessante que há uma integração aí entre a atividade material que a pessoa executa e a sua forma de pensar. E é lógico que a pessoa faz isso porque ela gosta, né? Ela vê o sentido disso, ela gosta do que ela faz. Do ponto de vista filosófico, né, Danilo, a mesma coisa. A minha ação voluntária, a ação generosa, a minha entrega para a sociedade, ela tem que ser algo que parta também de uma ideia, também de uma forma de pensar. Por que eu faço isso? Bom, não dá para a gente esgotar todos, mas vamos pensar do ponto de vista filosófico que a gente busca desenvolver em nós mesmos em Nova Acrópole, né? Trabalho isso porque trabalho generosamente numa ação social, trabalho generosamente quando faço um pequeno trabalho no café ou na recepção das nossas escolas, porque isso me ajuda cada vez mais a me colocar no meu lugar como ser humano. Isso me ajuda, como um símbolo, a crescer, a me espiritualizar, a oferecer para as pessoas que estão ao meu redor o meu melhor. E é interessante que isso vai coincidir muito com o que falavam esses grandes filósofos da antiguidade. Essa integração entre as nossas intenções interiores, o nosso pensamento, o nosso sentimento que participa disso, né, que acaba contagiando as pessoas ao nosso redor. Tudo isso, né, cristalizado na forma da minha ação, ainda que seja uma ação muito simples, como servir uma xícara de café para a pessoa que está ali na nossa cafeteria, isso faz com que a gente cresça como ser humano. A gente veja um sentido naquele trabalho também. Não é um trabalho do qual eu dependo para sobreviver. É um trabalho que eu faço de coração. É um trabalho que eu faço de generosidade. E é assim que, pelo menos como concebiam esses antigos grandes filósofos, né, e a gente percebe em muitas tradições, é assim que o ser humano cresce como ser humano. Antes de encerrar, José Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a visão filosófica voluntária do trabalho. Eu já falei um pouco disso nas questões anteriores, mas eu gostaria que você reforçasse um pouco mais dessa relação prática entre a filosofia e a atividade de voluntariado. Claro, baseado naquilo que você aprende, que nós aprendemos em Nova Acrópole, para a gente ter uma dimensão talvez um pouco mais clara do que isso significa, do que isso simboliza na nossa vida e, claro, o impacto que isso causa em nós e também na sociedade em que vivemos de alguma maneira. Sim, Danilo, o trabalho voluntário hoje, né, ele já é considerado aí um terceiro setor, ele já tem um prestígio mundial, né? Ele ainda é muito pouco praticado, ainda é muito pouco praticado. O verdadeiro potencial dele ainda é pouco conhecido pelas pessoas, né? Mas já é uma coisa que está muito presente, é como a gente estava falando aí num determinado momento. 1/8 das pessoas do nosso mundo praticam algum tipo de ação de voluntariado ou praticaram, né? Desde uma ação mais pontual, contribuir com uma campanha de assistência social, até um trabalho mais efetivo, mais ritmado, né? Aquele trabalho que vai ter valor porque vai atravessar o tempo, né? Vai atravessar os anos. E em Nova Acrópole, lógico, né? Nós também temos aí o nosso trabalho voluntariado, né? Por isso que nas nossas recepções sempre tem o quadro de filosofia, cultura e voluntariado. E é interessante, né, Danilo, que a gente estava falando com relação à constituição humana, a relação que tem que ter entre soma, psique e nous, né? Ou seja, o elemento material, o elemento psicológico mental e o elemento espiritual. A ideia, né, é que toda atividade humana, ou pelo menos, né, atividade humana escolhida com consciência pelo indivíduo, justamente pelo valor do trabalho, pelo valor da ação, é fazer um alinhamento desses três corpos, é fazer um alinhamento desses três mundos interiores. Filosofia, cultura e voluntariado de Nova Acrópole também tem essa intenção
Não é simplesmente chegar e fazer as coisas, e nem é simplesmente estudar filosofia, e nem é um curso de cultura para que a gente conheça um pouco melhor os melhores ou os períodos históricos envolvendo Grécia, Roma ou outra civilização. Não, é uma integração desses três elementos. Por que estudar Platão? Porque Platão, por exemplo, ele fala da justiça, ele conceitua a justiça como um elemento que nós vamos perceber na natureza. Então, para Platão, justiça não é algo inventado pelo ser humano. Para Platão, justiça é um arquétipo da natureza e que a gente vai perceber o quanto a natureza é justa, como diz aquele ditado popular, né, Danilo? O sol brilha para todos. A chuva cai tanto sobre bons como sobre maus. Então, a natureza é o melhor exemplo de justiça. E, de certa maneira, né, quando o nosso aspecto pensante, racional, começa a perceber isso na natureza, há um alinhamento, há um esforço para que a nossa ação e o nosso comportamento, o nosso trabalho, ele seja também um pouco aí, digamos assim, relacionado com essa percepção da natureza. Isso é estudar filosofia em Nova Acrópole. É através dos grandes filósofos da humanidade nós percebemos que o ser humano pode voltar a um comportamento mais natural. Filosofia, e aí vem a cultura também, né? É nós reconhecermos a busca por experiências intensas, interiores, em muitos outros povos da antiguidade, como os gregos, como os romanos, os egípcios. Sempre que existiram seres humanos e eles alcançaram essa etapa de percepção das belezas da natureza, não apenas o pôr do sol, mas também o nascer do sol, não apenas esses elementos, mas também a natureza nesse aspecto de mestra da vida, né? O ser humano ele busca então, quer dizer, o ser humano em todas as sociedades ele buscou esses aspectos mais internos, mais esotéricos da natureza. E nós podemos aprender isso através de um avanço, né? de um estudo mais da cultura desses antigos povos. Então nós precisamos da integração desses dois elementos, uma boa compreensão porque nós estudamos a Grécia, porque nós estudamos a antiga China, porque nós estudamos Platão, porque nós estudamos Confúcio, para que o voluntariado em Nova Acrópole tenha sentido, para que a ação voluntária ela seja completa, ela seja fruto de uma escolha, fruto de um querer exercitar generosidade, de um querer ser melhor e, como uma consequência disso, podermos oferecer o nosso melhor, o nosso mais generoso, o nosso mais humano às pessoas que estão ao nosso redor. Nesse ponto de vista, a Nova Acrópole serve de um pequeno laboratório, onde nós queremos exercitar um pouco disso, para que em algum momento a gente também possa levar isso para a nossa casa, para que em algum momento a gente possa levar isso para o nosso ambiente de serviço, para que em algum momento a gente possa levar isso para o nosso ambiente de estudo, para os nossos amigos, enfim, para que a gente possa sentir que a nossa contribuição é necessária para que o nosso mundo não seja só tecnologicamente ativo, mas principalmente humanamente melhor. Lá no início da nossa conversa, José Roberto, eu falei sobre o grande poeta libanês Khalil Gibran, que em sua obra O Profeta, ele traz uma ideia belíssima sobre o trabalho. Eu gostaria de ler aqui um trecho onde ele vai dizer o seguinte, abre aspas, sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor um infortúnio. Mas eu digo-vos que, quando trabalhais, estais a preencher um dos sonhos mais importantes da terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu, e quando vos ligais ao trabalho, estais verdadeiramente a amar a vida. A amar a vida através do trabalho é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. Isso não carece de muitas explicações porque é tão profundo, tão objetivo e tão compreensível que qualquer um de nós se impacta com essa mensagem. Eu gostaria que você trouxesse nas suas reflexões finais aquilo que você entende que é o principal sobre essa ideia do trabalho, claro, trazendo um pouco também daquilo que você compreende dessa ideia de Khalil Gibran e de como nós podemos vivenciar algo disso que o nosso momento histórico tem promovido como uma maldição, quando na verdade é algo que deveríamos ter muito mais cuidado, muito mais carinho e uma consciência maior do que implica, do que significa na prática o ato de trabalhar. É isso mesmo, né, Danilo? Essa é a visão atual do trabalho, né? É uma espécie de maldição e realmente é como você bem colocou, nós não temos nem a pretensão, acho que Khalil Gibran também não tinha a pretensão disso, né, de mudar uma mentalidade social.
né? Mas o que nós podemos sim é dar elementos de inspiração para aquelas pessoas que percebam que o nosso mundo, do jeito que está configurado, ele está se tornando cada vez mais desumano, né? E nós em Nova Acrópole, tanto no Brasil como nos mais de 50 países em que estamos sediados, tem atraído pessoas que têm essa visão, essa percepção, né? E não são poucos, não. Não são muitos, não são tantos quanto nós queríamos, mas também não são poucos. Eu me lembro muito, um pouco do que nós víamos em Matrix, né? Não são todos que saem da Matrix, mas somente aqueles que sentem que precisam de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de espaço. A mesma coisa, essas ideias. Aí Khalil Gibran disse com palavras muito mais bonitas, né? Para aquelas pessoas que estão buscando uma oportunidade de exercitar valores do seu coração, valores da sua alma, valores do seu pensamento, de uma maneira que sintam que isso está ajudando está ajudando a se humanizar e a contribuir com um pequeno passo que o nosso mundo seja um mundo um pouco mais harmônico, né? Um pouco mais belo, um pouco mais natural. Sem dúvida, José Roberto. Dessa maneira encerramos o nosso podcast de hoje. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito agradecido aí pela oportunidade de trocar contigo e trocar com as pessoas que nos acompanham carinhosamente mais algumas ideias sobre um elemento tão importante para a formação da alma humana e do ser humano e do coração humano. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Gioacchino Rossini e chama-se O Barbeiro de Sevilha.